19 de março foi a data do Dia Nacional de Paralisação, instituído no calendário de atividades do Andes e dos servidores públicos federais. A Associação dos Professores da Universidade Federal do Paraná, em conjunto com os servidores técnico-administrativos e estudantes, iniciaram a mobilização com uma assembleia comunitária no pátio da reitoria. Hoje é um dia tirado pelo Andes como um dia nacional de paralisação. Em assembleia nós tiramos um dia de mobilização, onde a gente marcou agora às 9h30 uma assembleia comunitária entre os alunos, os técnicos administrativos e os docentes para discutir as nossas pautas locais, né? Muitas delas não foram atingidas na nossa greve de 2011 nem na de 2012, então essa retomada das pautas locais e também debater a conjuntura atual, né? Visto que o Sinditeste deflagrou greve a partir de amanhã e nós temos a semana que vem uma assembleia para discutir essas questões de retomada de greve ou não. Então debater a conjuntura atual, os movimentos aí de greve, da luta dos trabalhadores, então foi por isso essa assembleia hoje. Os servidores técnico-administrativos, que aprovaram a deflagração de greve a partir do dia 20, destacaram a importância da união da comunidade acadêmica para fortalecer o movimento. Nós já temos pautas históricas com o governo federal. Pautas que o governo, apesar das negociações das últimas greves, como foi em 2012, não cumpriu. Sentou em mesas, em vez de negociação, mesas de enrolação. Várias pautas não foram atendidas, mesmo no acordo de greve que nós tivemos em 2012. Nós nos unimos com os estudantes e os docentes, porque em outras mobilizações que tivemos, em 2011, em 2012, nós entendemos que tínhamos pautas em comuns. E essas pautas em comuns nós poderíamos unificar a luta e avançar e ter conquistas realmente. E é por isso que a gente se junta com os estudantes e com os docentes nessa luta e a gente espera realmente que os docentes tirem, aprovem aí nessa próxima assembleia do dia 26, realmente greve para unificar a nossa luta aí e os estudantes também vêm junto nessa luta. Os estudantes também expressaram sua decepção com a atual situação na universidade e o apoio às mobilizações na UFPR. O movimento estudantil na UFPR assim, tem a cultura de estar junto com o movimento dos trabalhadores. Assim. Então, não é de hoje que a gente apoia as reivindicações. Assim, em 2012, em 2011, a gente não só apoiou a movimentação dos professores e técnicos, como a gente também entrou em greve e construiu uma greve conjunta, assim, com pautas conjuntas que cabe a todos nós, assim, que traz realmente, de fato, melhorias para a universidade. Que a gente conseguiu, por exemplo, até o momento barrar a EBSER, conseguiu pautas conjuntas, então a gente se coloca em movimento não só em apoio, mas também no plano de reivindicar os nossos direitos assim, dos estudantes, assim, né? Os estudantes também têm problemas a serem enfrentados. Bom, a gente tirou em assembleia dos estudantes, com mais de 70 alunos, então mais de 10% do nosso curso, o apoio à greve dos técnicos e à mobilização dos professores, porque a gente entende que a luta não é dissociada, ela não é uma luta separada. Estamos todos pedindo por mais educação, por uma educação de qualidade. A gente sente as necessidades materiais, tanto os técnicos quanto os professores, quanto os estudantes sentem as necessidades materiais que a precarização que está acontecendo na universidade pública, a falta de cuidado que o governo federal tem dado à educação pública, afeta a qualidade do nosso ensino. Na avaliação da UFPR, a Assembleia serviu como um excelente espaço para a comunidade acadêmica expressar suas reivindicações e o seu desejo de luta. A atividade que nós realizamos aqui, né, ela transcende, né, a questão, né, da campanha 2014, porque, né, nós estamos numa instituição em que temos também o segmento dos estudantes. Então os estudantes estão acompanhando o movimento de greve dos servidores, estão discutindo entre eles, né, se os professores, né, de repente também entram em greve, como é que fica, né, como é que ficam os estudantes nessa mobilização toda. Certamente teremos, ou estamos tendo, né, o apoio, né, dos estudantes, né, tanto nas nossas reivindicações como nas nossas movimentações, né? Então a Assembleia Comunitária ela tem esse caráter, né, de dar visibilidade aos problemas e aos anseios, né, das categorias, né? Então acho que nesse sentido ela foi muito bem sucedida.
Durante a tarde, foi realizada uma mesa de debates sobre a jornada de lutas de junho e julho de 2013 e os possíveis cenários das lutas sociais em 2014. Bom, os principais pontos levantados dizem respeito aos últimos 2 anos, mais ou menos, que nós temos vivenciado aí um período de intensificação das lutas sociais. Ainda em 2012, com a greve dos servidores públicos federais, dos docentes. Em 2013, com as chamadas jornadas de junho, que não começaram em junho e não terminaram em junho, que dão sequência ainda até hoje. Então, esse caráter de intensificação que faz com que se construa, né, uma mobilização em torno não somente das pautas específicas, mas também das pautas mais amplas da sociedade, que coloca em disputa projetos de sociedades distintos, né, especialmente o projeto de Sociedade dos Trabalhadores da Juventude, que se distingue em todos os pontos com o projeto de governo, o projeto de sociedade impetrado aí pelo governo petista nos últimos 10 anos. E a resposta do governo, ainda por cima, ela tem sido da forma mais repressiva possível. A análise da conjuntura das lutas no país também serviu para nortear o movimento dos docentes federais. Bem, quando a gente, no ano de 2012, não encerrou a greve, mas suspendeu, nós tínhamos uma previsão de que a conjuntura ela seria mais difícil nesse processo. E ela realmente se colocou concretamente, né? E eu acho que esse debate de hoje foi um debate muito importante, porque ele coloca uma previsão do que podem ser as lutas em 2014 e ilumina o caminho que a gente vai construindo para que essa luta se dê. Porque, na realidade, a pauta nossa não foi cumprida pelo governo, né? E aquelas questões que foram, segundo o governo diz, foram decididas, hoje se coloca novamente, concretamente, que elas não tiveram nenhum efeito, nem no salário, nem na nossa carreira, nem nas condições de trabalho que os professores vivem. Portanto, eu acho que é realmente importantíssimo esse debate se acirrar, inclusive, para que a gente possa construir uma luta forte de enfrentamento ao governo. Na realidade, eu vim para poder escutar mesmo uma pessoa de fora, uma pessoa da Universidade do Rio Grande do Sul, e para entender assim o que está acontecendo nessa outra região, como que está sendo essa discussão. Para mim foi muito rica, né, para entender que nós temos várias inseguranças em relação a greve, a possível greve. Então eu acho que ele nos ajudou a retomar um pouco dessa situação que ocorreu em 2012, 2013 e a gente poder ter mais recursos para pensar em 2014. Para a diretoria da PUF-PR, o Dia Nacional de Paralisação foi importante porque os debates da comunidade acadêmica sinalizaram a retomada do movimento em 2014. Olha, eu acho que a gente começa muito bem, né? Só o fato, por exemplo, do governo estar sabendo que isso está ocorrendo no país todo, já fez o MEC marcar uma audiência para sentar novamente com a gente. Sendo que em fevereiro eles haviam dito que já estava tudo resolvido, que salário, que carreira, já tinha tudo sido ocorrido na greve do ano de 2012. Bom, se a gente consegue, só com a possibilidade de fazer um retrocesso, uma recuada do governo e fazer sentar novamente, isso significa que a nossa mobilização tem força. Eu acho que particularmente aqui na UFPR a gente começou de forma muito positiva. Pela manhã com uma atividade de luta, que é uma assembleia comunitária, não começamos pela categoria, começamos discutindo os problemas da universidade, entre técnicos, estudantes e docentes. Acho que isso é muito importante, isso reforça já um movimento que começa por uma unidade. À tarde fizemos aquilo que eu acho que como docentes temos que fazer, que é qualificar o debate, tentar fazer uma discussão mais teórica, entender o contexto, o que vem ocorrendo nesses 10 anos de governo do PT, como é que essas jornadas que começaram em 2011, 12, 13, teve aquele ápice, o que sinaliza para esse ano, o que significa um ano de Copa. E eu acho que como docentes o nosso papel é esse, é parar, refletir à luz das teorias, à luz das compreensões que nos permitem esclarecer melhor o contexto que a gente está vivendo e anunciar as possibilidades da luta para o próximo passo.